É com muita alegria que damos as boas-vindas a você e a todos que nos acompanham. Eu sou a Tabata, sou diretora de Relacionamento Estratégico da Laços Saúde e estamos de volta com mais um videocast da Laços Talks. É um canal de conteúdo do Grupo Laços, onde a nossa missão é continuar sendo referência nessa discussão de assuntos importantíssimos, promover conversas que transformam a longevidade, e nós queremos sempre trazer informações técnicas de qualidade de alto nível, com uma visão prática e humana sobre os desafios do envelhecimento e da gestão da saúde aqui no Brasil. Para esta edição, escolhemos um tema urgente e de extrema relevância, que é compartilhando experiências na gestão de saúde do idoso. O envelhecimento populacional é uma temática emergente, ele vem acontecendo de forma acelerada, exigindo então reestruturação e muita organização dos nossos serviços e estruturas de cuidado, que é um grande desafio então que nós enfrentamos ainda hoje. É essencial que a gente possa compreender que as iniciativas e as estratégias têm demonstrado um impacto tanto na qualidade do cuidado, tanto na sustentabilidade dos sistemas de saúde, que vão além, então, de explorar o papel da coordenação desse cuidado e da gestão de saúde populacional dentro desse processo. Para esse debate importantíssimo, a gente conta, então, com presenças fundamentais e potentes nessa discussão. É com imensa honra que eu quero receber duas importantes profissionais da área que são referências e especialistas na temática. Doutora Laís Santana, que é gerente de atenção à saúde na AMIL, com pós-graduação em gestão de pessoas e liderança pelo Hospital Albert Einstein, residência médica em medicina de família e comunidade, pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e médica formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito obrigada, Tabata, pela apresentação. Fiquei muito feliz com o convite. É sempre valioso momentos como esse. Falar de saúde é o que a gente gosta, né? Então, estou muito feliz. Obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda. E é também com bastante honra e alegria que contamos com a presença de Adriana Meirelles, economista com mais de 40 anos de carreira em funções gerenciais e executiva nas áreas de previdência e saúde, com destaque para a implantação de programas de saúde voltados à redução de custos e melhoria da qualidade de vida. É um prazer estar aqui compartilhando esse painel com a doutora Laís. Eu acho que assim é muito oportuno o tema que vocês estão trazendo, porque o Brasil está envelhecendo. E nós não temos políticas públicas para isso. Acho que as empresas ainda não estão tão atentas a esse envelhecimento. Então, quando a gente trabalha com populações já mais idosas, o desafio tem sido enorme, porque não tem referência. A gente está tendo sempre que criar coisas, sempre trazer coisas novas, testar, porque não tem referência. Então, acho que é muito bom a gente tocar nesse assunto, compartilhar as nossas experiências e contar aí com a doutora Laís na experiência dela de medicina para nos ajudar também nesse desafio. Obrigada, Tabata, e obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda. Para Obrigada. Contextualizar a nossa conversa, gostaria de começar, então, perguntando para a doutora Laís. Laís, quando falamos em gestão de saúde do idoso, quais são os principais desafios que vocês têm observado nos sistemas de saúde e quais mudanças estruturais ainda precisam acontecer para que o cuidado seja realmente centrado no envelhecimento saudável? Perfeito, Tabata. Eu acho que quando a gente fala em gestão de saúde do idoso, o principal desafio hoje é que os sistemas de saúde estão muito fragmentados e acostumados a tratar a doença aguda, não acompanhar o processo de envelhecimento ao longo do tempo, né?
O idoso tem múltiplas condições crônicas, só que a gente olha sempre para a descompensação. Então, um exemplo, o idoso começa com um quadro, evolui para uma pneumonia, e aí entra com antibióticos, às vezes interna. Toda vez que interna, sai do convívio social, fica mais acamado, entra com antibióticos, desregula vários processos. Então, ele tem um declínio, né, cognitivo, físico, de perda de qualidade de vida. E aí ele, às vezes, durante um ano, ele tem 3, 4 períodos de internações e ninguém olha o motivo, às vezes, a causa dessa pneumonia recorrente, né? Pode ser por broncoaspiração ou por outras questões. E aí sempre foca na pneumonia, em tratar o quadro de pneumonia. Ou então infecção de urina, que é super comum em idoso, e tem várias causas que a gente consegue minimizar o risco. Então, eu acho que hoje o maior desafio é esse, como que a gente trata o processo de envelhecimento e não a descompensação de uma doença crônica do idoso, né? E olhar muito para a funcionalidade, para a autonomia, a questão cognitiva do idoso, né? Eu acho que juntar todos essas pontas é o maior desafio, com certeza. Então, eu acho que para um cuidado realmente centrado no envelhecimento, a gente precisa fortalecer o cuidado longitudinal, uma atenção primária forte, né, com uma equipe multiprofissional, não só médico centrado, mas também com a equipe de enfermagem, com técnico, com a equipe psico, fono, TO, Nutri. Eu acho que juntar todos os elos é fundamental e usar a inteligência da tecnologia ao nosso favor, né? Então, a telemedicina é uma dessas tecnologias que eu acho que vem para agregar muito para o idoso, porque ela permite um acesso sem perder o vínculo. Então, como que atualmente a gente utiliza essas fontes de tecnologia para esse cuidado longitudinal do paciente? Eu acho que é um ponto super importante. E entender que envelhecer tem que ser bem, né? Com uma autonomia, com propósito e principalmente com qualidade de vida, né? E eu acho que o sistema precisa estar estruturado para isso. Eu acho que a gente está um pouco longe disso, mas eu acho que propostas como essa, né? Igual esse momento, só de falar sobre isso, eu acho que já é super importante, porque é isso, que a gente tem que linkar vários elos dessa cadeia para a gente pensar nisso, e as coisas mudam muito rápido, né? Falar de envelhecimento há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, é completamente diferente do que falar de envelhecimento hoje. Então, as nossas ações precisam ser muito rápidas e mudar muito rápido, né? De acordo com que tecnologias vão surgindo, novas condições vão surgindo, novos tratamentos vão surgindo também. Então, essa agilidade demanda muito de um time unido, e isso é fundamental. Laís, muito das suas colocações, obrigada pelas contribuições, e gostaria de destacar, dentro da sua fala, né, da contextualização da sua fala, a importância desse cuidado longitudinal, né? Quando a gente pensa nessa abordagem longitudinal, a gente não pensa só na agudização daquela condição de saúde, e sim em promover saúde efetivamente e prevenir agravos. E quanto, na perspectiva do envelhecimento, a abordagem multidisciplinar é fundamental. Nós precisamos garantir mobilidade, o idoso precisa se manter ativo ao longo da vida, precisamos nos atentar com a polifarmácia, com a quantidade de medicamentos que esse idoso vem tomando, com ou sem prescrição medicamentosa, porque é uma realidade que nós enfrentamos hoje. Temos que nos atentar com questões relacionadas à saúde mental, cognição, humor, que impacta muito na condição de saúde hoje, e o mais importante, não desalinhar esse cuidado ao propósito do idoso, ao propósito do paciente, o que de fato é relevante para a vida dele, qual é o objetivo, o propósito de vida desse paciente. Esse eu considero que é o mais desafiador, porque muitas vezes nós, enquanto profissionais de saúde, nós aprendemos a prescrever, mas nós não aprendemos a considerar o que é importante para o outro, né? E isso muda toda a perspectiva do cuidado longitudinal. Precisa fazer sentido para o paciente, não só para mim, enquanto profissional de saúde. Adriana, você gostaria de complementar? Gostaria, sim. Bom,
tem 20 anos que a gente trabalha na Sistel implantando programas de saúde. A população, a idade média da população que a gente administra é de 76 anos. Então, você imagina o que é um grupo fechado de 76 anos de idade. Eu costumo dizer que nós somos o Brasil daqui 20 anos. A gente já está vivendo essa experiência hoje. Eu trago alguns outros desafios que a gente passa aqui dentro, e que eu acho que é comum em muitas empresas. A gente tem um desafio enorme de convencer a alta administração sobre a necessidade de todo esse cuidado integrado, porque nem sempre a economia financeira ela é possível de ser medida imediatamente. E, às vezes, ela não acontece, porque o fato de você começar a tratar uma pessoa não significa que ele vai ter alguma economia, significa que ele vai ter o atendimento mais adequado, porque os recursos em saúde, eles são infinitos, e os financeiros são finitos. Então, para mim, um grande desafio é o convencimento das autoadministrações no entendimento, porque quando você apura resultado, tem muitas premissas, e quando você mexe na premissa, mexe no resultado, e isso, às vezes, gera a descredibilidade. Então, para mim, esse é um grande desafio. O outro grande desafio é a nossa própria cultura ocidental que não valoriza o idoso. É muito difícil um idoso ter propósito, num mundo onde ele nem é ouvido, onde ele nem é valorizado. Então, assim, vocês me perdoem eu trazer esse lado não tão bonito da coisa, porque, assim, não é romântico, não é nem um pouco romântico o envelhecimento, o processo de envelhecimento, ele exige de cuidado multidisciplinar, sim, concordo com tudo isso, mas a gente precisa convencer o lado do dinheiro também a fazer isso. E a gente tem que ser cada vez mais criativo nas apurações de resultado para convencer essa alta administração, para a gente não perder a oportunidade de cuidar das nossas pessoas. Eu acredito, vocês acreditam, mas a gente tem que convencer a todos a acreditarem, senão a gente não consegue quebrar essa barreira. Então, para mim, um grande desafio é esse. A outra questão é a nossa questão cultural, onde o idoso, hoje, pelo fato de essa nossa cultura ocidental, onde não há muito a valorização do idoso, não é incomum a gente conviver com idosos solitários, e a solidão mata, assim como doença mata. E assim como a solidão gera outras doenças. E eu vou agregar mais um desafio. Nesses 20 anos implementando programas, foi muito fácil a gente implementar 20 anos com eles aos 50 anos, 55 anos de idade, porque eles eram autônomos e independentes. Então, eles tinham as suas decisões e a gente tratava a doença crônica, a administração ficava feliz porque os resultados eram imediatos, porque a gente fazia conscientização de uma nova forma de vida, ele aderia, ficava feliz, a administração também. Cada vez mais, com o passar do tempo, esse ser complexo, que é o idoso, com uma série de comorbidades, e não uma doença crônica só, ele exige maior cuidado e ele precisa de um acompanhamento familiar. Esse tem sido, nos últimos tempos, com essa nossa população envelhecida, o nosso grande desafio porque, como eles já estão perdendo a autonomia e independência em função dessa idade bastante elevada, a gente tem a média de 76 anos, mas a gente tem muito idoso acima de 85. Qual é o outro desafio que tem sido enorme nos nossos programas de saúde? A adesão do familiar.
A adesão do familiar tem sido um grande desafio, porque essas pessoas, onde a gente está buscando dar mais tempo de independência, mais tempo de autonomia, a gente precisa também inserir os familiares. E, muitas das vezes, a visão do familiar é no sentido de que isso é um problema do plano e não da família. Com isso, você junta a judicialização para corroborar tudo isso. Então, é um grande desafio. Eu não vejo como tratar o idoso na saúde suplementar, e, lógico, quisera eu que fosse na saúde pública dessa forma também, sem ter a participação dos familiares. Porque, por isso, os nossos programas, eles são muito voltados ao, dependendo da idade e da condição física do idoso, em trazer o familiar para que essa família se sinta mais à vontade, acolhida, para ela nos ajudar no tratamento desse idoso. Então, os nossos programas hoje, eles visam não só o tentar deixar essa pessoa o maior número de anos estável, autônomo, independente, mas também trazer a família para dar esse conforto aos familiares e ele entender o plano de saúde como um parceiro, não como alguém que faz o cerceamento da utilização. Esse é um dos grandes desafios. Então, resumindo para mim, é a cultura ocidental, é a alta administração na apuração de resultados, é a inserção de familiares para nos ajudar a deixar essa pessoa o maior número de anos possível autônomo, independente, porque ele só vai ficar velho quando ele perder a autonomia e a independência. Perfeito, Adriana. Na sua fala, me destaca muito a questão da solidão e da importância dos relacionamentos sociais, sejam eles familiares ou de outras fontes afetivas, né? Pensando aí no aspecto longitudinal e na velhice que nós vamos ter no futuro, as famílias estão cada vez menos numerosas, né? E isso é um impacto, sim, expressivo na coordenação desse cuidado, pensando no momento de fragilidade. Para além disso, o próprio filho ou a família, né, tem a sua organização própria, precisa trabalhar, como que vai acompanhar em todas as dinâmicas, né, que esse idoso necessita. Então, é um desafio gigantesco que vai precisar envolver família, comunidade e políticas públicas de saúde. Obrigada pelas suas colocações. Laís, sabemos que o cuidado ao idoso exige integração entre diferentes níveis de atenção e profissionais, como a sua fala bem trouxe. Como que vocês enxergam o papel da coordenação do cuidado e da gestão populacional nesse processo? Tabata, eu não consigo pensar em idoso sem coordenação do cuidado, tá? Eu acho que sem ela fica totalmente fragmentado, e é o que, infelizmente, a gente vê hoje, né? O idoso circula por vários profissionais, vários serviços, e ninguém assume a responsabilidade desse cuidado, né? E aí todo mundo fica focado só na sua caixinha, não vê o idoso como todo, né, como um todo, igual a Adriana trouxe a questão social, né? Ninguém olha para isso, se o idoso está sozinho em casa, em depressão, se ele não toma remédio direito porque ele não consegue entender quais remédios, e aí todo mundo só quer prescrever, só quer falar, fazer as orientações, fazer os encaminhamentos, e ninguém olha para esse idoso como um todo. Então, acho que a coordenação para todas as faixas etárias é fundamental, mas eu acho que para o idoso requer uma atenção primordial, assim, não consigo pensar realmente nesse cuidado fragmentado e reativo, né, como eu falei, muito focado em doenças agudas e descompensadas. Então, quando você faz a coordenação do cuidado, você integra todos os níveis do cuidado desse paciente, dos profissionais, dá continuidade no cuidado, né, ele não passa uma vez num especialista, no outro mês ele vai num outro profissional também da mesma especialidade, que pede outros exames, então você continua o cuidado desse paciente ao longo dos anos, eu acho que isso é fundamental, e principalmente evita duplicidades, então, de exames,
de receitas, né, de orientações, você evita desencontros de informações. Então, um profissional fala uma coisa, vai no outro profissional, fala outra coisa, mas não necessariamente porque são informações diferentes, mas porque são pontos de vista diferentes. Talvez naquele momento, um profissional cardiologista, por exemplo, fala uma orientação que ele está vendo focada em cardio. Um profissional nutricionista, porque ele está vendo só a questão nutricional, e aí são informações que desencontram, né? Então, isso é muito importante, essas intervenções precisam conversar entre si. Um exemplo disso é, por exemplo, um paciente inicia um uso de diurético, que é um medicamento para tratar hipertensão, insuficiência cardíaca. E com o tempo ele pode causar urgência hiperurinária. E aí ele entra com um novo medicamento para bexiga hiperativa. Então já temos 2. E aí esse novo remédio, com o tempo, pode causar confusão mental, boca seca. E aí vai gerando um novo problema. E aí, ao invés de voltar e ver que o paciente está usando diurético e rever esse medicamento inicial, não, eu só vou agregando mais remédios, mais coisas para o paciente fazer, e aí gera uma polifarmácia que fica insustentável de administrar, né? Pacientes fazendo uso de 14 medicamentos no dia. Então, assim, com várias dosagens, né, tomadas de manhã, de tarde, de noite, às vezes 4 vezes ao dia. Então, e aí o paciente vai indo em vários serviços para poder ver aquela questão clínica pontual, né? Então, para mim, o exemplo do medicamento é claro dessa fragmentação e do risco que isso gera, né? Toda vez que você coloca um remédio novo, você tem que ver o impacto dele nas interações com os outros remédios, o impacto dele na vida do paciente, né? Tem medicamento que, se você passa, ele pode causar hipotensão. Se o paciente, às vezes, é sozinho, não tem ninguém para ajudá-lo a ir no banheiro, tem um risco de queda, e aí a queda gera um impacto. Então, tudo isso vai desencadeando e prejudicando muito a qualidade de vida, né? Não adianta chegar há 100 anos com uma qualidade de vida horrível, né? Sem o preparo para estar com 100 anos. Então, eu não consigo pensar numa coordenação, num cuidado real do idoso sem a coordenação, tá? Sem esse elo de todas as pontas. E eu acho que a gestão populacional, ela entra muito importante para ver além do indivíduo, né? Então, quando eu vejo grupos de idosos, que eu vejo perfis e riscos semelhantes, que eu consigo priorizar o cuidado de determinados idosos, que eu faço um acompanhamento próximo de quem realmente precisa, e principalmente eu antecipo riscos, eu acho que eu fecho todo o círculo desse cuidado, e aí eu acho que casa muito bem, né, a coordenação com essa gestão populacional. E aí eu reforço um ponto do benefício de comunidades, igual o Clube da Melhor Idade, onde você consegue criar um elo muito grande entre essas pessoas, você consegue antever alguns riscos ali, porque tem uma população que você consegue controlar, que cria um vínculo muito forte com aquela comunidade, que eles se veem ali, então acho que é fundamental quando você atua nesses círculos, e a importância, né, do convívio social também é fundamental. Então, quando você pensa no cuidado coordenado, junto com uma gestão populacional, caminhando juntos, você consegue sair de um modelo reativo, de tratar doenças agudas, de tratar questões pontuais, e faz um cuidado coordenado, contínuo, pensando em anos aí de qualidade de vida, principalmente, e focando nas principais necessidades do idoso, né? Às vezes eu posso estar focado na hipertensão, só que o idoso quer só conversar porque ele está sozinho em casa e ele não tem com quem conversar, falar que o dia está bonito. Então, eu acho que isso é fundamental, você conseguir ver esse idoso além das questões clínicas, e é um desafio para todo profissional de saúde, né? Então, eu acho que os profissionais de saúde precisam entender essa questão do idoso e ir além da especialidade, da caixinha da especialidade do órgão, né? Porque a gente está acostumado
a sistemas e órgãos. Eu vejo coração, eu vejo intestino, eu vejo fígado, eu vejo rim, e aí você acaba não vendo além disso, né? Perfeito. E o quanto olhar além, ele é importante, né? Ele traz essa coordenação, ele traz essa empatia, esse acolhimento, né? Que nós tantos falamos aqui, né? E essa coordenação do cuidado é fundamental para evitar as iatrogenias, como você bem trouxe na sua fala, né? Essa rotina de várias prescrições, de prescritores que não se falam, de um cuidado incoordenado, gera muita iatrogenia e acaba prejudicando cada vez mais a qualidade de vida do idoso e também da sua família, né? Porque tem um impacto aí sistêmico para o idoso, para a família, para a comunidade, para as operadoras de saúde, para o sistema público de saúde, né? Então, o impacto, de fato, é gigantesco. E essa coordenação de cuidado, ela vem contribuir, como você bem trouxe na sua fala, para a qualidade de vida e também para as questões gerenciais e organizacionais das grandes empresas, né, como a Adriana reforçou na sua fala, a preocupação com os custos, né, é uma preocupação real, é uma preocupação eminente, que nós temos sim que estar atentos a isso. Adriana, pensando nos próximos anos, que inovações ou modelos de cuidado vocês acreditam que podem transformar a forma como os sistemas de saúde se organizam para atender a população que envelhece cada vez mais? Bom, Tabata, primeiro eu concordo com tudo que a doutora Laís falou, o desafio é enorme. De fazer toda essa coordenação, né? Então, assim, a primeira coisa, eu acho que antigamente eu estou dizendo, sei lá, 10 anos atrás, e doutora Laís me corrija se eu estiver enganada. Nos planos de saúde, a gente tinha pouquíssimo geriatra, porque se formava pouco geriatra. Hoje a coisa começa a mudar, já tem menos formando em pediatria e mais formandos em geriatria, porque nós estamos envelhecendo, é um fato. Então, o país não é mais, o Brasil já não é mais aquele país jovem, né? Então, começa uma mudança na própria formação dos profissionais. Isso é muito bom, porque eu não consigo ver o envelhecimento sem uma coordenação. Pode ser o geriatra, pode ser o clínico, o médico de família, mas alguém que cuide desse ser humano como um todo, e não como um pedaço, né? Então, é o todo, como a doutora Laís colocou. Mas eu acho que se não houver a parceria do familiar junto com esse profissional que seja responsável pela coordenação disso, a gente não sai do outro lado, porque o médico ele não consegue estar 24 horas, 7 dias na semana, que seja o médico, que seja outro profissional, junto com esse paciente. Então, a gente tem que ter uma sensibilização também muito grande da sociedade e da família na responsabilidade com seu idoso, que hoje, me parece, está sendo muito delegada ao plano, delegada ao Estado, e não à assunção efetivamente. Eu quero trazer aqui uma experiência própria de uma filha que cuida de uma idosa de 93 anos, que tem Alzheimer e que tem uma série de complicações. Não fosse o geriatra na coordenação disso tudo, eu não sei até onde a mamãe teria vindo. E com a saúde que ela está, felizmente ela está muito bem, porque tem uma coordenação médica, tem uma equipe multidisciplinar por trás, tem o fisioterapeuta, tem o fonoaudiólogo, tem a terapia ocupacional. Então, eu acho que grandes desafios são como a gente fazer, porque eu sei que essa é uma fórmula de sucesso, essa integração profissional, mas como a gente fazer isso, seja no serviço público, seja nos planos de saúde, e trazendo a família para ser o grande coordenador disso tudo. A gente não pode piscar o olho, porque
o geriatra, ou o clínico, ou o médico de família, ele só vai estar assertivamente presente, efetivamente presente no tratamento, se alguém der o start, e se der um start correto. Se tiver a percepção muito clara do que está acontecendo. Então, a família ela tem que estar treinada para isso. Não é um treinamento de cuidador, é um treinamento de sentir aquele idoso. Aí eu vou muito além, não é sentir o propósito dele, é sentir o que ele está sentindo, que muitas vezes ele não sabe dizer. Então, a gente tem que conhecer muito o nosso idoso para perceber qual é a mudança, por que hoje ele está um pouco mais triste, por que hoje ele está um pouco mais agressivo. Exemplo, a minha mãe eu já aprendi quando ela não é uma pessoa agressiva, apesar do Alzheimer, ela não é agressiva, ela é dócil, mas às vezes ela entra na agressividade. O que eu já aprendi? Eu posso olhar, já tem uma infecção chegando ali, tem um processo infeccioso. Pode ser minúsculo, nem deu febre, mas pode ir atrás que tem. Então, eu acho que o treinamento de família, eu já vejo muito treinamento de cuidador, mas eu foco muito na família, porque esse é um grande desafio que a gente está passando hoje. Hoje, nesse plano de idade média de 76 anos de idade, vocês imaginem que 80% do nosso custo é câncer e internação. Então, você imagina como gerenciar uma carteira desse jeito, com câncer e internação. Se a gente não tiver a família do nosso lado, porque a gente monta um monte de programas para evitar intercorrências, para evitar passagem por pronto-socorro, para evitar internações, porque um idoso dessa idade, se ele passar na porta do hospital, ele já é colocado na internação. Então, assim, tudo isso é fato, né? Mas como é que eu faço tudo isso se eu não tiver um familiar treinado e engajado nesse tratamento? Ele é a parte, para mim, essencial. O meu geriatra, que me acompanha, que me ajuda com a minha mãe, ele é fundamental, mas ele não vive sem mim. Então, para mim, o nosso grande desafio é inserir a família, e por conta das coisas que você disse, Tabata, as famílias estão ocupadas, criando seus filhos, trabalhando na vida ativa, mas existe uma responsabilidade que ela vai ter que ser inserida. Eu deixo uma criança sozinha? Eu não deixo, ninguém deixa, mas eu deixo um idoso sozinho. Então, esse é um grande desafio para mim. É muito dolorido falar disso, até porque a gente vai caminhando para o envelhecimento. Acho que os mais jovens têm que ter a obrigação dessa conscientização nas suas famílias, criar as suas crianças com esse olhar diferente para o idoso, é uma educação mesmo, que vem desde a infância. Então, os pais novos, vocês duas que são mais novas, têm a obrigação de criar gerações que olhem para esse envelhecimento de uma outra forma. Eu tenho a obrigação de ser exemplo para as minhas amigas, para os meus amigos, para ir contaminando, porque, gente, de fato, eu não acredito em grandes trabalhos, eu acredito em trabalho de formiguinha, aquele onde uma população contamina outra e que vai crescendo. Essa coisa de grandes políticas, elas tendem a ir para a gaveta. Então, acho que, para mim, esse é o grande desafio nosso, que trabalha com saúde, que trabalha com idoso e que quer ver um envelhecimento saudável, um envelhecimento sustentável. Eu quero trazer vida aos anos, e não anos à vida. Então, esse, para mim, é o objetivo. Eu fiz disso um propósito de vida. Esse é o meu grande propósito de vida, é tentar contagiar as pessoas do meu lado de uma forma que os idosos sejam enxergados de outra forma.
Perfeito, Adriana, é isso mesmo, né? E o quanto é importante ter esse envolvimento familiar ou das relações afetivas, né? Nos estudos pautados aí na gerontologia, hoje nós entendemos que a família não é só um núcleo pequeno familiar, mas aquela extensão que faz parte da sua rede de apoio, né? O quanto é importante contar com esse envolvimento, com esse vínculo, porque são essas pessoas efetivamente que vão conhecer essa singularidade do cuidado que você trouxe. Você conhece qualquer alteração que a sua mãe possa ter muito melhor do que o médico geriatra dela, porque quem está lá observando o comportamento dela diário é você. Então, você sabe que aquela alteração comportamental não faz parte da rotina dela, não é o comportamento padrão dela. E qualquer coisa que foge à sua normalidade tem que chamar atenção. Não pode ser considerado é normal do envelhecimento. Não é normal do envelhecimento. Não é normal adoecer. Não é normal esquecer. Não é normal ter demência, né? Então, nós temos que deixar de considerar as coisas normais e temos que nos importar efetivamente com cada alteração, com cada cenário que aquela pessoa vem vivenciando. O envolvimento da família é fundamental para isso. É a família, muitas vezes, que é o relator daquela condição, que conta para o médico o que está acontecendo. E quando a família não é uma boa relatora, a gente perde partes importantes ali daquele cuidado. E as políticas públicas precisam ser políticas não só interpolíticas, mas elas precisam transicionar em vários cenários. Quando a gente traz a preocupação, por exemplo, do familiar que precisa trabalhar, hoje a política pública não prevê uma liberação de horário de trabalho para o CLT, para aquele profissional que precisa acompanhar o seu pai. E aí, como esse profissional ele vai se comportar dentro da sua logística de trabalho? E sim, é obrigação dele estar acompanhando o seu pai, como prevê o Estatuto do Idoso. Mas qual política por trás dá respaldo para que esse profissional possa cumprir o Estatuto do Idoso? Então, é algo muito complexo que não pode ser visto apenas pelo Estatuto do Idoso, não pode ser visto apenas pela saúde, ele tem que ser visto por várias políticas, e essas várias políticas juntas, pensando no envelhecimento, que é algo um pouco utópico neste momento, né? A gente está um pouquinho distante aí dessa realidade. Obrigada, meninas, pelas colocações de vocês. Foi ótimo esse encontro. Laís, você gostaria de complementar a fala da Adriana? Aprender a cuidar do idoso é realmente necessário hoje em dia, né? E não vai ter jeito, todo mundo precisa aprender, e esse olhar que ela traz de provocação é fundamental. Eu só acrescento que também o modelo de cuidado focado na parte cognitiva, que hoje, né, com as redes sociais, a minha geração está muito rápida e as próximas gerações estão mais rápidas ainda. A gente não tem paciência de ler um livro com calma, 20 páginas, ficar sentado 20 páginas lendo, não, a gente lê coisas rápidas, um vídeo de 30 segundos está ótimo. E o cérebro não é para isso, né? Então, ele envelhece, ele empobrece rápido, e a gente tem uma perda cognitiva muito importante. Então, se hoje a gente já sofre com questões cognitivas do envelhecimento, com esse empobrecimento do cérebro, essas questões vão vir à tona cada vez mais. Então, como a gente utiliza a tecnologia, que é fundamental, a gente precisa delas, inteligências artificiais, mas como a gente traz isso para o nosso favor, né? Hoje você digita qualquer coisa, faz um prompt na inteligência artificial e nem pensa o que você precisa. Você bota ali, ele já traz um e-mail, já traz uma resposta para você fazer. E você não pensa o que está realmente ali por trás. Então, é mais essa provocação, assim como eu acho que aprender a cuidar do idoso, a gente precisa parar e pensar a questão cognitiva, que vai evoluir muito. Infelizmente, se a gente não olhar e parar, conversar e pensar, vai evoluir para o pior, né? Então, é mais esse acréscimo que eu faria por causa disso, porque me preocupa um pouco, assim, como a gente vai chegar
daqui, como o cérebro vai chegar daqui a 20 anos, a 30, 40 anos. E nós estamos vivendo cada vez mais, né? Então, o envelhecimento cognitivo faz parte, é uma preocupação, sim. E hoje, esse empobrecimento da informação ou da busca pela informação preocupa, né? Realmente teremos no futuro, não tão distante, idosos cada vez mais comprometidos cognitivamente, né? Então, isso é uma preocupação real. Estamos chegando para o fim do nosso encontro de mais um videocast da Laços Talk. Gostaria de ouvir as considerações finais de vocês, começando pela Adriana. Primeiro, muito obrigada, Laços, pela oportunidade, obrigada, doutora Laís, pelos conhecimentos, sempre agrega, né, e é muito bom estar perto de médico. Eu, como economista, eu preciso estar perto de médico, porque o meu viés financeiro é muito grande, então, assim, preciso sempre estar atenta a isso, agradeço a Laços, a doutora Laís, e olha, os desafios são enormes, mas eu acho que eles são possíveis, porque o país está envelhecendo. Se a gente não fizer alguma coisa agora, eu que estou mais perto de chegar na velhice, eu vou ter uma velhice péssima. Eu não quero isso. Então, eu tenho que andar rápido para tentar mudar alguma coisa. Vocês, mais jovens, têm que andar muito rápido para essa futura geração está aí. E o que a doutora Laís trouxe sobre a saúde mental, eu acho fundamental, porque a medicina, o avanço tecnológico, ele veio trazendo tudo para a parte física, mas a parte mental está muito na nossa mão. E ele precisa de ser exercitado. E olha, nessa experiência dessa nossa carteira envelhecida, é impressionante como eles aderem à tecnologia. Então, usando a nosso favor, desenvolver cada vez mais essas comunidades, elas são essenciais para pelo menos tirar um pouco da solidão, ainda que seja remoto. Vamos fazer o quê? Não tem mais a pracinha para jogar dominó, então vamos tentar fazer ela, ainda que seja remota. Então, acho que os desafios são grandes, desejo sucesso para nós todos nessa caminhada, e acho que temos uma responsabilidade gigantesca nisso tudo. Obrigada, Adriana. Laís, suas considerações, por favor. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, é sempre muito prazeroso falar de saúde, ainda mais, né, de envelhecer e com qualidade, e achei super interessante a proposta aqui de trazer um olhar financeiro. A gente tem que pensar na sustentabilidade do negócio, não tem jeito, não adianta trazer flores como a Adriana trouxe, né, tem um lado difícil, árduo, e nós que estamos na gestão é nosso papel falar disso também, então achei muito interessante vocês trazerem isso como essa provocação, e eu acho que isso, momentos assim, são super importantes. E é isso, eu acho que é pensar não só no hoje, mas também pensar no futuro, que as nossas ações têm impacto lá na frente, né? Muitas pessoas vivem, não, tem que viver o hoje, foca no presente, mas eu acho que as suas ações têm uma consequência lá na frente. Então, é estar muito consciente do que você faz hoje, que você vai colher. E aí você pode colher frutos excelentes, mas também frutos muito ruins. E cabe a nós essa tomada de decisão enquanto estamos conscientes disso. Então, eu acho que ter e buscar esse conhecimento é fundamental. Parabéns pela proposta, estamos à disposição. Obrigada. Em nome do Grupo Laços, eu agradeço imensamente a presença de vocês, grandes especialistas da área do envelhecimento, da gestão. Foi fundamental essa discussão junto com vocês. Foi uma aula maravilhosa e um excelente ponto de partida para o nosso canal. Se inscrevam em nosso canal, no canal do YouTube, Grupo Laços, para acompanhar os nossos próximos temas, os nossos próximos encontros e discussões. Faço esse convite a todos. Obrigada e até a próxima.